Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean. Aqui é o Rudolf. E o Jean Filho na mesa. Tudo bom? Jean, quem que é o nosso convidado de hoje? Ok, o nosso convidado, Alderi Carlos Silva. Opa! Profissional com 27 anos de atuação na área da tecnologia, graduação em Gestão de Redes pela Unisantos e Defesa Cibernética pela FIAP, pós-graduado em MBA de Gestão de Empresas e TI e Gestão Estratégica de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas. Possui diversas certificações na área da tecnologia, gestão ITIL, segurança da informação e privacidade em ambiente cloud. Bacana. Maravilha. Seja bem-vindo. Seja hein? bem-vindo. Viu? Nada disso funciona se você não tiver o tempo todo se atualizando, sabia? Eu posso ter feito lá gestão, MBA, mas se você não estiver se atualizando, nada disso funciona mais. A tecnologia muda o tempo todo, né? O tempo todo. Em 6 meses, tudo que você pensou tudo que você viu já era. Né? Então, você passa um ano inteiro trabalhando ali nos teus projetos para entregar para os teus clientes, né? Nos projetos pessoais. É muito rápido. 2023 começou agora, já terminou. Verdade. Né? Nossa, Sim. passa O rápido. que passou de tecnologia nesse ano? Um monte de coisa. Né? Nós vimos a inteligência artificial se tornar o hype, né, das redes sociais. Sim. De todos os artigos de notícias, jornais, streamings, se tornou o hype. Né? O que vai vir em 2024? Né? E aí você tem que estar antenado. Né? Você não pode falar assim, tô numa zona de conforto, eu vou ficar agora na praia, né? Vou fritar meu peixe e tô tranquilo, porque vai ter sempre trabalho para mim. Mentira. Uma hora você vai acordar e você vai ver que você não sabe mais nada. E você sempre tem que estar se atualizando. Porque se você não fizer Por isso que essa área é tão legal. Eu adoro. É eu muito adoro. boa essa área. É porque Eu você tem que adoro. estar sempre aprendendo algo, né? Eu Sempre adoro, aprendendo. cara. Eu adoro. Eu adoro esses desafios que tem no dia a dia, né? Esses desafios que você encontra com clientes, que até numa sala de aula você tá lá com o teu companheiro ali escutando uma coisa, você fala, nossa, isso aqui é muito difícil, o que é isso daqui? E aí você fala assim, opa, peraí, eu vou descobrir o que é, vou aprender e vou tocar para frente. Então, desafios legais, né? É muito legal. Você é professor também? Não, eu já fui professor. Eu dava aula de governança corporativa na antiga Unimonte, né? Então tinha um curso lá de MBA e eu cheguei a fazer um ano lá para eles lá, para governança corporativa. Eu dava aula de ITIL e COBIT na época. Mas antes de entrar na área de tecnologia, eu fui professor de música para crianças e pré-adolescentes. Oh, bacana. Eu dava aula de violão pra galera. Violão? É. E você toca alguma coisa hoje? Eu toco vários instrumentos, né? É? Violão foi o primeiro, né? Com 13 anos eu tive a oportunidade de aprender. A gente fala que é O oportunidade. pessoal sempre começa com violão, geralmente, né? Assim, É porque é o instrumento mais democrático, né? Você pode pegar ele e levar para um luau de praia, aí tá todo mundo ali dentro. começou com aquela música do Nirvana lá, que... Não, eu comecei, cara, com uma música da praça antiga lá da... esqueci o nome, eu esqueci como é que era, tão antiga, cara. E aí eu comecei a tocar e eu levava o violão para a escola. Então, quem era o cara que estava todo rodeado de gente? bacana. Era eu. Mas com 13 anos eu aprendi violão, tive essa oportunidade. A gente fala que é oportunidade porque você tem um instrumento, comprou o instrumento, ganhou, e aí você vai estudar com alguém, né? Você paga. Então, é sempre uma oportunidade. E aí eu tive banda. E aí com a banda eu comecei a tocar outros instrumentos, né? Então, contrabaixo é um instrumento que eu toco normalmente em bandas, né? Mas eu toco piano, arranho um pouquinho de bateria, vou fazendo algumas coisas, porque eu faço composições, né? Então eu componho, eu tenho um álbum divulgado na internet, onde eu tenho algumas coisas que eu produzi. Então todos os instrumentos que estão nesse álbum, eu que fiz a produção. Tem no seu Instagram? Tem no meu Instagram, tem nas minhas redes sociais. Ah, legal. Né? Então depois a gente mostra Pra aí poder- também, bacana. Para poder fazer a divulgação.
Bacana. Mas eu acho muito legal. Música eu acho sempre muito importante. E é até interessante que desenvolve bastante, né? Acho que, não sei se é minha impressão, mas um bom músico acaba tendo essa tendência, acaba caindo também a questão da tecnologia. Não sei se tem uma ligação ou não. Eu diria que a música ela tem muito mais relação com a questão da inteligência emocional, né? Porque você vai sempre trabalhar com o teu lado mais criativo, emotivo, né? A música. Então ele vai fazer um contraponto para o teu lado racional. Então você se torna... se você for falar disso aí no campo metafísico, né? Você vai falar que os teus dois lados, os lados do cérebro, né? O esquerdo e o direito, vão estar trabalhando em conjunto. Por quê? Você tem um lado racional, que a área de tecnologia, ela às vezes pede, né? Então, de você verificar algum cálculo, né? O cara de telecom verificar cálculos de sinais de frequência, ver se avisada com determinado local, distância, o que vai precisar de potência, né? O cara no desenvolvimento, ele está ali fazendo toda a parte algorítmica do código, verificando o que está indo para que lado da função. Mas aí você vem para o lado musical, que é uma outra coisa, aonde vai explorar outros campos da mente, né? Como, por exemplo, a própria criação, né? Então, você às vezes está lá tocando alguma coisa e vem aquele solo, aquele groove, né? Que a gente fala e, pô, peraí, eu vou incluir isso aqui dentro da música. E aí você tem aquela inspiração, e aquele teu momento de glória, porque você cria alguma coisa. Legal. Né? Mas na área de informática, na área de segurança, você tem que ter inteligência emocional. Totalmente, cara. Porque... Principalmente quando dá um problema, né? Totalmente. Porque você vive... Às vezes você vive até com medo, né? De dar algum problema que seja muito difícil de resolver. A gente fala muito isso aí, ó. Não mexa nada numa sexta-feira 13, então não mexa absolutamente, não faça nenhum tipo de mudança. É assim, a área de tecnologia é uma área que, como algumas, né? Ela exige bastante da pessoa. Seja ela no campo intelectual, né? Ou mesmo no campo onde ela tenha que aguentar um pouquinho de pressão, né? Que a gente fala, né? Aquela coisa nossa, eu não estou conseguindo resolver, o que eu vou fazer, né? E aqui... Você está sendo generoso, né? Um pouquinho. Aquela ansiedade, né? Aquela adrenalina, ela acaba aumentando bastante. Por isso que a gente tem muitos casos hoje de burnout dentro da nossa área, né? Então tem muitos profissionais com burnout, com depressão, porque isso exige bastante desse profissional esse tipo de situação, né? Então, para que ele possa se comportar ou aguentar, né? Se adequar àquele ambiente, aquela situação, aquele problema, ele tem que ter uma boa cabeça, né? Eu acho que a palavra certa seria essa, uma boa cabeça, para poder suportar isso, ou contornar, ou até mesmo, né, solucionar. Pô, é alguma coisa que eu preciso, de repente, parar aqui, fazer alguma coisa extra para poder me preparar. Né? Às vezes é falta de confiança, eu preciso fazer um curso para poder melhorar a minha confiança nesse serviço, né? Então, eu falo isso daí porque quando o profissional ele se especializa, né? Ele se torna um mestre dentro daquela área, daquele ambiente, ele vai fazer qualquer ação específica daquela especialização dele com total maestria, porque ele vai chegar e ele vai fazer como se fosse simplesmente abrir um pão para colocar uma manteiga. Seria essa a analogia. Né? Então ele vai fazer com um piece of cake, tranquilamente. Quando a pessoa não tem o expertise para aquela atividade dele, sempre ele vai ter um nível de ansiedade maior. E aí, é claro, né? Cabe a gestores e até ao profissional entender o que é esse nível de ansiedade, se é por falta de especialização, que aí eu preciso melhorar a especialização, ou se é problema emocional, eu não consigo suportar determinada ação porque o meu nível de estresse sobe, de adrenalina sobe, e eu não consigo gerenciar isso
comigo. Então, são coisas que têm que ser vistas, né? Tanto por parte de um gestor ou por parte do próprio profissional, se ele for autônomo, né? Certo. Pra quem não te conhece, você é especialista em que área? Beleza, perfeito. Posso contar minha história? Pode. Legal, É bom, legal. o pessoal gosta de história. Eu acho que é legal porque eu contar a minha história é interessante porque a gente acaba explicando, né? Fala assim, eu sou generalista, mas eu acabo explicando um pouquinho do que eu faço ou do que eu já vi, né? Profissionalmente na área de TI, eu comecei em 95, 96. Foi 2 anos depois que a internet se comercializou, né? Que o Bill Clinton foi lá e falou assim, agora a internet é comercial, podem usar. E aí bombou a internet naquela época. Então eu estava no exército. Eu fui pé preto, né? Infante. E eu tive, novamente, né? Uma oportunidade. Oportunidade é que nem um cavalo andando na tua frente, o cavalo branco andando na tua frente. Tu não pode deixar aquele cavalo passar. Tem que pegar ele e ir embora com ele. Aham. De trabalhar na área de TI do Exército. Nem, sabe, você nem imagina o que era a área de TI do Exército, né? Era X25, era COBOL, né? Ainda deve ser COBOL, né? Faz tempo que eu saí de lá. O COBOL, para quem não sabe, né? COBOL é uma linguagem de programação onde você se fazia vários sistemas antigos legados aí, mas que até hoje são utilizados. E tem banco que ainda tem COBOL. Que utiliza COBOL. Nossa, e tem muita gente que está usando agora o quê? A inteligência artificial para poder fazer a conversão do COBOL para um Java. Olha que coisa. Mas voltando lá atrás. Então, eu tive a oportunidade de entrar no Exército dentro da área de TI. E aí eu fiquei 7 anos no Exército trabalhando com TI lá dentro. Então, eu aprendi o que era uma rede, né, de computadores, eu montava essas estruturas, os computadores, a rede, desenvolvia softwares para poder atender alguma necessidade que o batalhão precisava, né? Conheci pessoas em São Paulo, né, no QG de São Paulo, que trouxeram para dentro da estrutura do QG Linux, né? Antigamente nem se falava muito de Linux naquela época. Sistemas Unix Unix, né? eram sistemas Unix mesmo, mas Linux mesmo era novidade, né? Então o Torvalds, quando ele veio, aí teve alguma galerinha que foi lá e começou a conhecer. Então eu acabei conhecendo um pouquinho lá nessa época também. E fiquei durante 7 anos, né? Aprendendo, né? Conversando, fazendo as coisas acontecerem lá dentro, né? Entendendo um pouquinho mais. E saí do Exército. Quando eu saí do Exército, eu tentei a minha primeira faculdade, isso em 2000, 2001. Eu tentei a minha primeira faculdade, não deu muito certo. Assim, talvez eu não estivesse preparado financeiramente ou mesmo de cabeça, né? Eu era muito novo. E talvez eu não estivesse preparado, não consegui terminar a faculdade nessa época. Mas eu tive a oportunidade de entrar na Consuldata. Isso em 2001. E de 2001 a 2023 eu estou na Consuldata. Né? Então, bacana, bastante tempo já. Né? Bastante tempo. Então, o que eu vi, né? O que eu já fiz durante esse tempo todo? Eu já conheci toda a passagem de X25, que era a antiga internet aqui no Brasil, né? Que praticamente as empresas se comunicavam através dessa rede. Era uma rede bem antiga, utilizada bastante pelo governo do Brasil, mas muitas outras empresas utilizavam. A Scania, a Volkswagen, por exemplo, era uma empresa que utilizava bastante, né? Alguns bancos aqui também utilizavam para conversar entre eles e para conversar com parceiros deles que estavam fora do Brasil. Então era uma rede que a gente considerava como uma rede, era a primeira internet aqui no Brasil. Então eu trabalhava na parte de configuração dela, né? Até hoje quando eu falo com o pessoal, nossa, eu já trabalhei com isso aqui, é tão antigo, por isso que minha barba é branca. Por isso que minha barba é branca. Trabalhava com metaframe, cara, mas era
era WinFrame antigamente. Então era de WinFrame para MetaFrame e agora é Citrix. Pronto, acabou. Então lá atrás, quando a gente falava sobre virtualização de estações de trabalho, de servidores, especialmente de estações de trabalho, a gente trabalhava com esse tipo de solução que ele virtualizava todas as estações de trabalho para você e o cara não precisava estar dentro da empresa, né? Ele simplesmente se conectava a um servidor desse e já tinha a estação de trabalho dele bonitinha lá para ele poder trabalhar e fazer o serviço de fora de fora da empresa, né? Então, hoje tudo é muito mais simples, né? Parece que é mais simples, as coisas se tornaram mais simplificadas nesse sentido de você montar. Mas antigamente a gente já tinha soluções lá de virtualizações. Trabalho com consultores, né? Então a gente acaba fazendo um pouco de gestão de pessoas, né? Eu acho que é importante isso daí. E foi importante para mim como uma forma de eu melhorar o que eu tinha de relacionamento com as pessoas, né? Porque quando você trabalha com pessoas e você se torna uma liderança, né? Você não quer ser chefe, você quer ser um líder. Então, como é que eu me torno o líder? Que as pessoas sempre vão estar olhando para você e falando assim, esse cara me representa, né? Você sempre estar trabalhando de forma que você possa ter o máximo de empatia com outra pessoa. Então, eu sempre procurei isso daí. Eu sou empático com todo mundo, né? Okay. Eu procuro conversar. Eu escuto muito mais... Aqui não, aqui eu vou falar... Aqui você tem que falar. Aqui eu vou falar. Mas, normalmente, eu sempre vou estar escutando muito mais as outras pessoas, porque eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de entender o que elas pensam. Então, essa é uma forma que eu melhorei, né? Durante esse processo todo de liderança, junto com as equipes de consultores, né? Mas, nossa, eu já vi um monte de outros filmes, né? Dentro da área de TI, né? Hoje, o que nós estamos tendo aqui, né? Nós vemos, há 5 anos atrás, começou-se a falar muito de privacidade de dados, um aumento muito grande de segurança da informação. E segurança da informação a gente está lá atrás. Lá atrás já se falava dentro da ITIL V2, a gente já tinha todo esse manancial de necessidades que as empresas tinham que ter, né? De segurança da informação. Só que esse hype, né, de 5 anos para cá se tornou grande demais. Então, a gente hoje, segurança da informação foi uma área que eu me especializei bastante, especialmente na questão de privacidade de dados, porque aí entra a questão da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que o Brasil, em 2018, tinha colocado, né, tinha votado e a favor, e aí em 2020 ele entrou ativamente, né, as empresas já tinham que cumprir todos os artigos que ali estavam, né? E também a questão de defesa cibernética, que se tornou também muito necessário, né? Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a gente tem aí uma série de coisas. Então, e em conjunto a isso tudo, nós temos dois grandes desafios, 2 grandes pontos de desafio para o cara de TI. Que eu tenho, que a gente também tem visto, procurado entender, aprender um pouquinho mais. Inteligência artificial, né? Por quê? Porque hoje é possível você criar um ataque cibernético, criar um programa, um malware, um ransomware, utilizando todas as ferramentas de inteligência artificial. É o mesmo chat GPT que você tem. É claro que você não consegue construir nada no chat GPT, porque ele tem uma restrição... Ele dá algumas ideias, talvez, né? Ele tem uma restrição moral, tá? Quando você faz esse pergunta, eu quero construir um programa assim, assim, assim. Olha, isso eu não vou construir para você, porque isso daí é contra. Eu fiz essa pergunta pro chat GPT já, porque eu estava falando sobre engenharia social. Uhum. Aí, uma das últimas perguntas eu falei, então... Como que eu posso fazer para falar para atacar o meu cliente? Uhum.
Aí ele falou, Exatamente. não, isso daí eu não posso. É isso que eu ia por causa questionar. Dá pra dar uma enganada no ChatGPT, não Não, dá? até deu, porque o que eu fiz? Eu falei, não, olha só, eu não quero atacar, isso daí é somente Quero para conhecer. Instrução. para instrução, para eu dar instrução. Aí ele até falou algumas coisinhas. Ele vai dar dica para você. Ele nunca vai dar. Mas no caso ali, você usa ChatGPT dentro da Deep Web, da Dark Web. E daí lá é... Lá é largado. Lá não é ChatGPT, mas é a mesma construção. Lá é onde o pessoal faz as coisas e acaba criando lá os códigos, criando as ferramentas necessárias para fazer algum tipo de ataque. Então, esse é o primeiro cara que todo profissional de TI de hoje, né, de 2023, ele precisa entender e não pode ficar com medo de que vai tirar meu emprego. Não é nada disso. Tem que saber o que é isso para utilizar até para ele próprio, né, como defesa. E o segundo é o computador quântico. Por quê? Porque o computador quântico, cara, ele vai quebrar aquela criptografia, aquela senha em segundos. Então, né, eu não vou falar se o grupo de cyberterrorista ele vai ter não, ele tem, porque ele tem dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Ele tem muito mais dinheiro do que uma empresa que quer se proteger dos ataques cibernéticos. Eles já têm dinheiro. Então, eles tendo à disposição deles um computador quântico para fazer ataques, imagina a quantidade e a velocidade que esses grupos eles vão conseguir fazer para destruir uma empresa, para poder atacar, invadir uma empresa. Muito mais rápido do que nos métodos de hoje, tradicionalmente. Porque ele já de tem hoje. esse poder hoje. Já tem esse poder hoje. E né? é fácil assim Imagina. de quebrar as senhas? O essas computador coisas? quântico, sim. O computador quântico você vai ter mais velocidade, ele tem um poder de processamento muito maior, né? Que a gente está falando de qubits, né? Então é outro tipo de processamento. Então ele consegue pegar um protocolo, né? Uma criptografia que no método de hoje, nos computadores de hoje, demoraria uma média assim, de 100 anos. Ele vai conseguir derrubar essa senha, essa criptografia em menos de um dia. Então, se eu tivesse um computador quântico, os ransomware eu não precisava ficar pagando... Isso, exatamente. Aí o que acontece? Do lado das empresas, as empresas elas vão ter que ter soluções. É claro que isso ainda não saiu, isso está dentro de laboratórios. Mas quando sair, as empresas elas vão ter que investir em soluções que tenham esse tipo de processamento. Para quê? Porque elas sabem que o cara lá na frente, o grupo terrorista, ele vai vir com esse tipo de solução para poder invadir. Não digo, claro que empresas grandes assim têm muito dinheiro. Mas uma empresa assim de médio porte, vamos dizer assim, tem alguma forma de se proteger disso? Ou tipo, é só orar para os caras nunca... Tanto para empresa grande quanto empresa pequena, né? Existem ali algumas coisas que as pessoas eles têm que fazer, tá? O ataque vai vir para empresa grande e para empresa pequena. Vide, nós temos aí empresas grandes que foram invadidas agora, né? Agora em outubro, novembro. Né? Tem dinheiro? Tem muito dinheiro. Então por que foram invadidas? Porque às vezes negligencia ou aceita o risco, né? Negligencia a proteção, aceita o risco, porque se ela for pensar em colocar ali dinheiro, ela vai gastar um rio de dinheiro, um mar de dinheiro. Não, eu aceito o risco aqui, desde que eu faça essas ações, esses processos. Ou ela vai lá e se protege, né? Quando a gente fala de empresa pequena, é a mesma coisa, né? Eu tenho que ter dinheiro. Puta, eu não tenho dinheiro. O que eu faço, né? Tem um monte de coisas que as pessoas têm que fazer. A primeira delas é backup. Eu não gasto um rio de dinheiro, um mar de dinheiro. Eu faço o backup da minha estrutura, levo para um outro lugar e aí tem lá, né? Eu posso gravar numa mídia diferente, num site diferente, posso gravar em 2 locais ao mesmo tempo, né? Já é uma segurança. Já é uma segurança enorme para a empresa. Teve uma rede de lojas conhecida, não vou falar o nome, que foi o ano passado, se eu não me engano, o ano passado retrasado. Tiveram um ataque e eles não colocaram no ar, né?
Ou colocaram depois de 2, 3 meses. É negligência? Não, é aí são duas situações. É bem interessante isso daí para entender. Pode ser que aí eu acompanhei em alguns casos, né? Eu tenho um grupo aqui de profissionais dentro da área que às vezes vai passando algumas informações e aí acaba calhando que um dos profissionais está dentro do processo. Eu não posso falar agora, eu vou falar depois. Aí acaba falando depois o que acontece. Mas em alguns casos, né, existe a necessidade de investigação. Porque tem acionista no meio. Né? O cara vai lá e coloca, e já tem todos os backups, já tem toda a estrutura. Mas ele não pode colocar na estrutura enquanto não terminar a investigação. Porque tem acionista no meio, tem que pegar aquela informação, tem que entender o que está acontecendo. Então você não faz isso, você não consegue tirar as informações da máquina enquanto você não tiver salvaguardado os logs de informações. E às vezes demora um pouco mais de tempo. A gente começa a suspeitar quando passa 2 semanas. 2 semanas não voltou, o que está acontecendo? Aí pode ser que tenha faltado backup. Aí faltou backup, não tem o que fazer. Ou quando são informações transacionais, o que na maioria dos casos é. Né? Então, eu vou colocar no ar, como é que eu coloco no ar se passou um dia? Né? Vai ter algum problema na informação do banco, de crédito e alguma coisa. Então, quando passa 2 semanas, é porque tem algum problema na parte de backup. 3, 4 dias, normalmente está em processo de investigação, e aí eles têm que fazer o quê? Tem que fazer uma cópia da máquina, não pode destruir o log, não pode mexer de qualquer jeito na máquina, a máquina tem que estar desligada. Para quê? Para eles poderem pegar esses dados, essas informações, e saber exatamente o que aconteceu dentro da empresa. Seja para poder passar isso daí para uma equipe técnica que vai fazer a restauração, né? Então, sabe-se qual foi o tipo de ataque, qual foi o grupo terrorista que fez o ataque, qual é às vezes até a criptografia, e aí já tem a solução para descriptografar todos os arquivos, tá? Então tem uma série de coisas que você faz, por isso que demora um pouquinho de tempo para restaurar a empresa. Num processo de ataque de ransomware, quando a empresa é grande. Quando a empresa é grande. A empresa é grande. Mas pequenas empresas vão sofrer. Igual, mas a minha empresa é pequenininha. Vai sofrer. Eu não preciso me preocupar com segurança. Vai sofrer, acontece e não é assim, eu não tenho visibilidade na internet. Você está na internet? Você está na internet. É fácil da gente perceber isso. Vamos montar um servidor hoje, né, um honeypot, né, um potinho de mel, para chamar a atenção do pessoal. Pega um servidor web, coloca ele na internet. Esse cara não tem nada de dados. Deixa ele na internet e faz um monitoramento do tráfego que está existindo naquela máquina. Você vai começar a perceber que em 5 minutos vai começar a vir tentativas de acesso à tua máquina vindas dos Estados Unidos, lá da Europa, da Rússia, da China. Mas tão rápido assim? Porque é simplesmente um robô. É um robô. Já está espalhado, na verdade. Já está espalhado. É como se fosse um vírus que já está... Exatamente. Já está automatizado para ele sempre estar... para esses grupos, né, terroristas, cyberterroristas, melhor dizer assim, é legal a conotação dessa frase. Eles já possuem robôs que ficam o tempo todo monitorando a internet para poder identificar uma máquina. Opa, esse cara aqui está com uma porta aberta. Aí o que ele faz? Automático também o processo, tá? Até então, o grupo ele não tem alguém ali no meio. Ele descobriu uma porta aberta num determinado endereço. Ele aciona uma segunda fase do robô, né, do sistema, onde ele vai fazer uma tentativa de exploração de vulnerabilidade. Ele vai fazer um scan completo ali para identificar, ok, essa porta está aqui, deixa eu ver o que tem nessa, né, de vulnerabilidade. Ele vai lá e faz um scan completo na máquina. Qual o sistema operacional? Qual é o sistema web, né? Se está no Apache, está no IIS, se está no Laravel, seja o que for. Aí ele vai começar a puxar as informações. Ainda dentro do processo de sistema do robô,
Ele vai pegar aquelas informações e vai fazer um comparativo dentro do sistema dele, tá? Opa, esse cara aqui, ó, eu tenho um metasploit aqui para poder explorar esse cara. Deixa eu ver se consigo. Ele vai lá, puxa a ferramentazinha e vai fazer aí sim ele vai fazer lá um acesso, vai fazer um ataque. Se ele conseguir com sucesso, mas ele vai fazer isso de maneira que ele vai tentar só fazer uma tentativa sem chamar a atenção do firewall, do antivírus, seja lá do que for. Aí ele pode mandar essa informação para alguém. E aí alguém vai tentar ver alguma coisa. Isso se for alguma coisa de interesse, porque aí tem várias informações que ele vai coletar. Ele vai coletar de quem é aquele IP, né? Se é de alguma empresa importante, o que está envolvido ali dentro. Ele pode querer colocar alguma informação para tentar puxar se é uma empresa financeira, é uma empresa que vai dar algum tipo de dinheiro, que vale a pena eu entrar nesse scan, né? Aí ele vai mandar essa informação para o cara e aí sim começam-se os ataques. Isso não é de um dia, 2 dias, uma semana. Às vezes demora 1 mês, mas no primeiros 5 minutos que você colocar o teu servidor na internet, tenha certeza que você já vai ser escaneado. Você servidor, firewall, qualquer coisa. Você deu exemplo de servidor de internet, mas se eu tenho um servidor de dados que eu... Pode ser tua câmera, a câmera que você está colocando na tua casa, que você vai fazer o acesso, ela pode ser uma... Os caras podem entrar e visualizar. Né? Nós temos os casos famosos das babás eletrônicas nos Estados Unidos. O cara o casal colocava a babá eletrônica no berço, esse é um caso muito famoso, muito falado, e o invasor ele entrava na babá eletrônica, fazia o acesso da babá eletrônica e começava a conversar com o bebê. Nossa. Olha que perigo. Então pode ser uma câmera, se você pegar um Shogun da vida, que é um software de hackers, né? Aonde você faz um escaneamento e você fala assim, eu quero ver tal câmera, acessar tal câmera. Você consegue visualizar uma câmera de um posto de gasolina que está aberto, né? Está com a visualização aberta na internet e aí você vê o que está acontecendo naquele posto, né? Tem um site também, né? Você pode... Tem até site para isso, né? Então, poxa, mas está aberto porque os caras deixaram. Será? Será que se eu não pegar lá um modemzinho da Vivo, deixar lá conectado e o cara deixar uma senha padrão... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Será que o cara não consegue acessar? E se ele acessar, veja a quantidade de informações que ele pode ter acesso, tá? Um atacante. Ele vai, configura, ele conseguiu acesso no teu roteador. Você faz pagamento pelo teu celular? Na tua casa? Fácil. Do celular, do teu notebook, beleza. Você acessa Netflix, Prime, às vezes você faz uma comprinha lá naquele Kindle lá, passa teu cartãozinho lá. Até no Kindle. Tudo isso daí passa pelo teu roteador. E se tem alguém lá... Se tem alguém lá, ele faz um sniffer, puxando todo o tráfego de rede que está tendo daquela saída, né? Para dentro de uma outra máquina dele. Então ele vai ficar visualizando tudo que está acontecendo ali dentro. Aí ele pode, né, acessar o teu Wi-Fi, né, descobrir onde que você mora, acessar o teu Wi-Fi, começar a visualizar o tráfego do que está acontecendo dentro da tua casa, né? Se tiver alguma câmera com senha padrão, ele já vai descobrir, porque ele já está dentro do tráfego da casa, né? Da senha do Wi-Fi. Aí fala, não, mas é difícil de quebrar a senha. Não é difícil de quebrar a senha, não é. Tem ferramenta para isso. Dá trabalho, mas um bom hack consegue quebrar tudo isso daí. E não é para alarmar. Não é para alarmar. Não é para falar preocupado, assim, meu Deus do céu. Não é para alarmar. Eu vou desligar o celular. Eu tenho... eu vou contar depois dessa história. Mas não é para se alarmar. Assim, é para observar que certas ações, né, que a gente faz, nós fazemos sem ter consciência de que aquilo pode ser perigoso. Você entra num fórum hack, né, numa feira de hacker, com o teu Wi-Fi ligado, com o teu celular habilitado? Nossa, é pedir para... É lógico que é. Porque o cara vai lá com um snifferzinho daqui, ele começa a visualizar todo mundo que tá lá. Aí, a pessoa compra lá um Raspberry, né? Plaquinha lá, um computador
desse tamanho. Desse tamanho. O Flipper Zero também? Aí vai lá, conecta lá no celular, faz um não sei o que lá, começa a visualizar. Aí ele roda lá um Kali Linux, né? Coloca uma bateria lá, começa a rodar as coisas. Roda um Kali Linux tranquilamente. E aí começa o quê? Varrer a tua rede que tá ali. No aeroporto, o cara tá ali. No aeroporto, tranquilão. Ninguém tá notando nada. E ele tá com Kali Linux. Pode até estar no notebook, né? Mas eu tô falando de uma coisa que às vezes o cara... Ninguém vai ver o cara fazendo. E ele começa a coletar dados da internet. Então, tem vários métodos para se fazer isso. Tem várias formas para se fazer isso. Poxa... Fiquei preocupado, tô alarmado. Eu tenho uma amiga que eu não posso falar um negócio desse para ela, que ela fecha a casa dela, desliga tudo e não quer mais saber de nada, né? Então, não, é para tomar consciência de que é possível fazer isso. E aí, quais são as minhas ações? Poxa, eu não vou utilizar o modem da Vivo como meu firewall. Eu coloco um firewall na frente. Poxa, eu não vou entrar num aeroporto e utilizar a rede pública do Wi-Fi, né? É pedir para ser mordido ali por um cara que está querendo roubar tua grana no bolso. Não só no aeroporto, né? No shopping, restaurante. Tinha uma... Essa é boa, né? O Alexander Mandic, né? Eu conheci o Alexander Mandic, né? O pioneiro da internet aqui no Brasil. Conheci ele pessoalmente. A Consuldata, ela tinha uma grande parceria com a Mandic, né, na época, e com ele, né? Então a gente fazia eventos, ele vinha aqui na Consuldata, aquela coisa toda. Ele era uma pessoa fantástica para conversar. Sabia tudo de internet, porque ele era o pioneiro, né, da internet. O que ele fez? Né? Ele vendeu lá a Mandic para o grupo, né, dos Estados Unidos, tal, e aí já estava tranquilão. O que ele fez? Ele montou um aplicativo onde vocês colocavam as senhas de todos os roteadores Wi-Fi que vocês pudessem andar e colocar. Então tinha um aplicativo feito por ele, né, o Mandic, aonde você podia ir no restaurante, nem precisava pedir a senha pro garçom. Se alguém já tivesse pego, ele compartilhava. Nossa. É muito legal isso aí. Aí você fala, pô, é muito bem feito, muito legal, compartilhamento total. Mas no final, cara, causava um negócio de segurança tremendo, né? Causava um negócio de segurança tremendo. Mas depois tiraram, depois o aplicativo dele acabou saindo, até um pouquinho antes dele vir a falecer. Mas é fantástico isso daí. Essas histórias que eu vejo, né? Compartilhamento de informações é muito, muito, muito legal. Eu vejo que as empresas pequenas e até as médias empresas, eles têm a rede sem fio deles, o roteador sem fio, e eles deixam com uma senha padrão ou dão a senha para um visitante, alguma coisa assim, ou para um vendedor, para colocar no celular dele ou no notebook. Legal. Essa é uma prática interessante. Bom, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Para segurança? É uma boa pergunta. Nós temos uma lei aqui no Brasil que é a do Marco Civil, tá? Veio antes da LGPD até. Marco Civil, ela é uma lei que as empresas elas têm que se preocupar com relação ao tráfego da origem para o destino. Quer dizer o quê? Eu, dono de empresa, né? Eu tenho lá a minha rede lá que eu forneço para o pessoal, né? Para todos. Eu tenho que me preocupar se não tem ninguém dentro da minha estrutura que vai fazer um acesso a um site de pedofilia, que vai fazer distribuição de fotos, que vai entrar num site que atente à segurança pública, né? Por quê? Eu tenho que me preocupar com isso. Porque se alguém, né? Vou falar assim, não é... Aconteceu, né? Já aconteceu isso daí. Vai lá, dentro da rede, pô, deixa eu pegar essas fotos aqui, né? De crianças e tal. Vou mandar lá para o meu grupo lá do WhatsApp, né? Tem um grupo de pedófilos lá. Aí a Polícia Federal, que possui um gabinete voltado apenas para questões de cibersegurança, né? E voltado também à questão de pedofilia digital, né? Nesses casos aí de crimes digitais, ele detecta uma atividade suspeita.
Então detectou lá que houve um tráfego para determinado grupo que está sendo vigiado, diga-se por passagem, porque todos esses grupos já estão sendo vigiados, seja de uma forma ou de outra. Então você coloca lá você faz uma conta falsa e já entra dentro do grupo, né? Você vai lá como um espião mesmo, né? Infiltrado. E aí detecta uma atividade suspeita, uma distribuição de fotos, uma distribuição de filmes, alguma coisa. Opa, cadê o IP desse cara? Aí pega o IP. De quem é esse IP? Da empresa. Vai lá, pega lá no NICBR, né? na nossa entidade que cuida da parte de distribuições de IPs aqui no Brasil. Opa, tá distribuído para Vivo. Vamos colocar assim, para Vivo. Colocar da Vivo. Né? Porque a Vivo não foi lá e não delegou. Né? Vou explicar o que é a delegação. A Vivo, normalmente, quando ela entrega um IP fixo, ela tem que avisar o NICBR, né, a entidade. Ó, NICBR, esse IP aqui, que é meu, eu estou delegando para esse cara ou essa empresa. Isso é quando o IP é fixo. Tá? É isso que eu pergunto, porque o roteador, a maioria fica mudando o IP quando desliga. Isso, quando é dinâmico, é dessa forma. Mas aí a gente vai voltar ainda nesse ponto. Por exemplo, você vai entregar aquele IP para uma empresa que é um provedor de serviço de internet, aonde ela usa CGNAT. Ela tem um IP físico, só que ela entrega para os clientes dela IPs que ficam o tempo todo mudando. Tá? Pode acontecer dessa forma. Ou ela própria Vivo, ela tem um IP dinâmico que troca para os teus clientes. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um modem da Vivo e o meu IP ele é trocado o tempo todo. Mas quem é o provedor de serviço é a Vivo. Então, primeira coisa, NICBR. Quem é esse IP? Esse IP é da Vivo. Vivo, de quem é esse IP? Né? Vou colocar assim. Aí Vivo vai verificar. Opa, esse cara é um IP fixo para essa empresa aqui. Tá catalogado para essa empresa. Tá? Nós entregamos lá, tá com eles. Ok. Aí vem, isso é juiz, tá? Todas essas comunicações são feitas por juízes. E o juiz vai chegar e vai falar assim: ô fulano, empresa, de quem é esse IP? De quem é esse IP? Ela, empresa, ela sabe que é dela. Mas quem usou em tal dia e em tal hora? Ela tem que saber de quem foi. Mas a maioria das empresas... Por isso que tem o Marco Civil. O Marco Civil fala o seguinte: a empresa é responsável por manter durante 1 ano os logs de informações de tráfego para a internet. Então, durante 1 ano, eu tenho que guardar essa informação porque o juiz pode pedir. Não importa em que momento. Da mesma forma, provedores que tenham aplicações para a internet, seja um banco de dados, site web, qualquer coisa assim. Eles são responsáveis por guardar durante 6 meses o log de informações de quem de fora acessou essas aplicações. Então, repara que o Marco Civil já determina esse tipo de obrigação das empresas. E aí é o que eu falo, ou por desconhecimento, muita gente não sabe, não entendeu a questão do Marco Civil, ou porque simplesmente não quer atuar nesse ponto, porque não faz nenhum tipo de controle interno, não quer fazer, mas um dia a casa cai. A casa cai, o juiz capa preta chega lá e fala assim: ô filhão, cadê o log? Cadê o cara? Não sabe quem foi? Poxa, eu não tenho um proxy, né? Que o serviço de proxy, para quem não conhece, né? É o serviço que faz o controle dos usuários para a internet. E é por ali que você faz o log de quem acessou, né? Então, no serviço de proxy, quando você vai para a internet, o cara tem que colocar lá: ah, fulano de tal, sou eu, né? É um login, né? E eu vou acessar tal site. Aí vai e fica registrado isso dentro de um log. Não precisa nem colocar login e senha. Na verdade, pode até estar unificado entre a estação de trabalho e o serviço. Mas é um serviço que você precisa ter dentro da rede para quê? Para guardar essas informações com assertividade, porque no momento que você for pedido isso daí, tem essas informações. É claro, vai fazer até muito mais, porque através de um serviço desse de proxy, você pode fazer o controle já de redes sociais, de redes de pedofilia, de redes de VPN, que o cara
venha fazer da máquina dele para fora. Então já vai fazer um belíssimo controle ali com relação ao acesso dos usuários da internet. Mas repara como a questão de lei no Brasil, ela acontece e você vê, né? Ninguém segue, né? Ninguém segue, ninguém sabe, ninguém olha, né? Tem um monte de lei voltada para crimes digitais. Depois eu vou tratar sobre isso, mas sobre lei. Você falou que ninguém segue. LGPD que você já falou um pouco. Aham. Que desde 2021, Dá um bigode. 2020, né? Que tá já Isso, valendo. Já valendo. Tá vigente aqui. E falam que pode ser aplicado já multa desde 2020. Mas por que quase 80% das empresas não fizeram ainda a implementação de processo de LGPD. Muito bem. Por que você acha? Eu vejo, né? E aí sou eu, né? Ou Deri Carlos Silva, ou profissional de TI, né? Que vou falar. No começo, nós estávamos numa pandemia. Aconteceu, né? 2020 ali, 2018... tranquilo, 2019 já começou a vir aquela coisa do mundo, 2020, aí falaram assim, opa, vamos dar eu não sei a palavra certa, tipo assim, vamos dar uma relaxada 2021, porque estamos voltando. 2022, beleza, voltou, né, teve bastante coisa, todo mundo voltou para as empresas, aquela coisa toda, mas nós não esquecemos, né? Mas para o governo, 2021 ainda estava relaxado. Por quê? Ainda não estava não estava formada, né? A NPD não estava formada, a entidade que vai fazer a gestão disso daí ainda não estava bem formada, tinha muitos processos, muita documentação ainda para ser feita, né? Tinha uma série de coisas, alguns membros da própria NPD, da própria agência ainda estavam sendo instalados, né? Estavam entrando no coisa. Então deu uma relaxada. 2022 não, já era para, né? O pessoal já está agitando ali, fazendo. Mas você percebe que, e eu percebo que às vezes não tem uma força muito grande por parte do governo. Isso é a minha visão. Né? Tem uma fiscalização? Então, assim? A NPD é a agência que vai fiscalizar. Então você acha que só pega quando igual o cinto de segurança? Não é isso. Porque igual quando o cinto de segurança, só o pessoal começou a usar quando aplicou multa. Então. É isso aí. É bem isso daí. Porque o que acontece? Eu percebo que essas pessoas acham que não vai rolar. Mas nós já tivemos multa. A NPD já aplicou a multa dela relacionada à empresa lá no Nordeste, né? A empresa é uma empresa na área de telecomunicações, ela tinha uma área de serviços ali de helpdesk, e essa área de helpdesk tinha uns contatos, né? Uma lista de contatos no WhatsApp, que eram voltados para dentro daquela estrutura de atendimento. E aí, 2018... foi de 2018, teve eleição e tal, compartilharam a lista de contatos. Olha que coisa maluca. Você fazia parte da lista de contatos? Não, né? Compartilharam a lista de contatos para grupos ali, para a questão das eleições. Fora do objetivo daquela lista de contatos, totalmente fora. E aí, a multa só aconteceu agora. Né? Aconteceu esse ano. O cara falou lá, tomou uma multa. Uma multa pequena. R$10.000, eu acho que foi alguma coisa assim. Muito pequena. Entendeu? Muito pequena. Não foi aquela, né, pesada. Mas teve a primeira multa. A empresa não vai mais fazer. Aí teve algumas outras coisas que aconteceu dela tomar multa. Como, por exemplo, ela não informou quem era o encarregado de dados, tá? O encarregado de dados é o responsável por fazer toda a parte de processo, né, de segurança e privacidade para que os dados pessoais eles sejam utilizados, os dados pessoais dos titulares sejam utilizados para o objetivo fim ao qual eles aceitaram. Acho que é DPO que se fala? O DPO. Aqui no Brasil, na lei, está encarregado de dados, mas você vai ouvir muito o DPO, que é o que está do lado de fora.
tá? Mas não tinha, ela não informou para a NPD isso daí. E outra, ela não enviou o relatório de impactos, né? O relatório que fala, o relatório de inventário de dados. Foi até o relatório de inventário de dados, que é o relatório que fala de onde que veio esses dados, para que vai ser utilizados, qual é a proteção desses dados, qual o tempo de retenção, quais são os sistemas que são utilizados, quem manipula. É o inventário que você faz dentro das empresas. Para quê? Para você poder, numa eventual fiscalização ou até num eventual desenvolvimento de projetos, você possa responder para o encarregado de dados ou de PO se aqueles dados podem ser utilizados, né, para esse novo projeto. Por exemplo, uma folha de ponto, não sei, né, ou o sistema que vai fazer integração com o Helpdesk. Posso utilizar esses dados? Porque você já tem um mapeamento de onde que está vindo os dados e aonde está sendo guardado isso daí. Nem isso eles passaram para a NPD. Eles tomaram multa, mas nem por causa dos contatinhos, né? Os contatinhos do WhatsApp. Muito mais porque eles não conseguiram responder à NPD sobre essas informações que são obrigatórias para a empresa ter. Então, mesmo a empresa pequena, ela tem que ter lá algum mínimo de informações que ela vai ter que chegar, no caso, numa ocorrência, chegar lá e mostrar. Olha, eu tenho isso aqui, a pessoa que é encarregada é uma empresa, né? Pode ser uma empresa terceirizada, que está cuidando da minha parte de processos de privacidade. Ela também faz a parte de segurança da informação, né? Eu uso isso aqui, aí, claro, a empresa já prepara tudo. Eu tenho essa documentação que eu fiz com meus advogados para os meus 5 colaboradores que tem aqui, que às vezes a gente faz algum evento que vai usar os dados dele, tem folha de ponto, tem uma série de coisas que você faz. O mínimo você tem que fazer, por quê? Você tem colaborador dentro da empresa. Mas igual, não só por multa esse negócio, se eu implantar o sistema, o LGPD na empresa, não vai ser um diferencial? Porque igual, você vai estar lá, olha só, seus dados estão seguros comigo aqui, ó. Eu sigo essa normativa, isso. Não é um diferencial que as empresas não podem falar? Ninguém entendeu isso. Ninguém viu isso. Pouquíssimas empresas enxergaram. Opa, peraí, olha a visibilidade de marketing que eu tenho aqui agora na minha frente. Opa, peraí, eu consigo fazer, se eu tiver esse negócio aqui, consigo fazer um contrato com uma empresa europeia? Ninguém olhou para isso e viu que tem um diferencial legal, bacana para isso daí. Veja, segurança da informação, a gente tem isso desde 1968, desde a época da ARPANET, tá? Desde a época da ARPANET. Lá já se preocupava com certas coisas, porque você tinha lá uma rede, um compartilhamento de informações, pequeno que seja, né? Mas relevante. Até porque em 70 e alguma coisa, o governo começou, 78, o governo dos Estados Unidos começou a enviar, através da ARPANET, informações confidenciais. Porque ela já criou lá um posto do Exército conectado ao QG e assim por diante. Então já se passava informações confidenciais. Então eles se preocupavam com algumas coisas. Então, segurança da informação não é uma coisa que se fala de agora. É lá de trás, desde a época da ARPANET. E aí, privacidade de dados, ela veio lá na Europa. É bem antigo, por isso que o GDPR europeu, né, que é a lei de proteção de dados dele, ela é antiga, porque o europeu já tinha essa questão dos dados dele. Poxa, meus dados pessoais estão aqui, estão lá. Eles já tinham essa preocupação, privacidade de dados. Então, quando a ISO ela normalizou a 27001, a 27002 e a 27701, né, que são as leis de segurança da informação e privacidade, todas essas informações já estavam prontas para as empresas poderem fazer, ajustar os seus processos de negócio, né, de armazenamento de dados, do acesso dos funcionários, dos acessos das pessoas a esses dados, sem precisar se preocupar com pressa, com nada disso, tá? E é sempre um diferencial. Olha, empresa segura, como tratamos os seus dados,
né? Como nós tratamos os seus dados, uma política de privacidade bem exposta no site, uma política de segurança da informação e privacidade bem exposta dentro da empresa, como tratamos os dados dos nossos clientes, né? E conscientização, treinamento de conscientização, para o cara poder entender que ele não pode pegar um RG, um CPF e simplesmente mandar de qualquer jeito sem que haja o mínimo de consciência do que ele está fazendo. Porque muitas vezes a gente acaba mandando de qualquer jeito. Manda pelo WhatsApp coloca até no pedaço de papel e entrega pro motoboy. Falar a verdade. Então, aí com o treinamento dessas pessoas, dos colaboradores da empresa. Então, eles vão não vão ficar expert, mas vão estar cientes do que pode e não pode. Isso. Eles vão ter consciência, as empresas que estão investindo nessa implantação de LGPD ou de ISO, tudo, também vão ter que se preocupar com os próprios fornecedores, né? Que são terceiros prestando serviço para eles, né? Exatamente. Olha que coisa, né? Isso aí é muito interessante. A LGPD ela chama de due diligence, né? Que é a avaliação dos contratos de fornecedores. Mas, se você for parar para pensar, avaliação de fornecedores já deveria ser uma coisa que eu teria que me preocupar já há muito tempo, né? E eu não vou nem falar de segurança, eu vou até escapar um pouquinho da parte de segurança e de privacidade. Eu tenho que entender se aquele parceiro, aquele fornecedor que me vende uma matéria-prima ou que está me vendendo alguma coisa, se esse cara, ele segue moralmente todas as leis do país onde ele está. Primeira coisa. Trabalho escravo, trabalho infantil, se ele paga os impostos. Moralmente, eu como uma empresa, eu tenho que entender se o meu fornecedor, ele faz isso. Entendeu? Você é um parceiro seu, né? É um parceiro meu. Eu tô me juntando a ele, o meu nome, a minha marca tá junto a ele. É a primeira coisa que um empresário sério, né? Um empresário com visão ali que fala assim, pô, eu trabalho desse jeito, certinho, pago tudo, sigo todas as leis. Eu tenho que ter o mínimo, o meu parceiro que está comigo, ele tem que ter o mínimo de decência também para isso. Essa é a primeira coisa que eu falo, né? Então, eu vou procurar parceiros e fornecedores que realmente trabalhem, né, de acordo. E aí, é claro, dentro da LGPD, né, existe lá o processo que você faz a avaliação das informações que estão sendo utilizadas nessa parceria com essa empresa. Vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo do nosso prédio, né? Nós colocamos ali um controle de acesso, né, para as pessoas, né? A primeira coisa, e até eu, né? A primeira coisa que eu levantei assim, opa, cadê cadê a política de retenção desses dados? Aonde que vai ser guardado? Como é que é feito o backup? Quem tem acesso? Como é que vai ser armazenado? O que está acontecendo por aqui? Quem é o fornecedor? Todas essas informações, elas são importantes. Elas fazem parte de uma avaliação. Pergunto para vocês. Será que isso acontece em outros prédios, em outros condomínios, que utilizem serviços, sistemas terceirizados? 80% ou 90% não? É uma preocupação. E é uma preocupação. Porque às vezes vai lá, folha de ponto, que às vezes a gente está agora trabalhando muito com folha de ponto online. Poxa, que legal isso daí. É muito legal. Dá uma flexibilidade para todos nós. Né? Bato ponta do meu celular, do meu tablet. Tá ali, poxa, eu tô aqui. Uma facilidade. E a coisa ela é simples, funciona muito bem, eficiente e é barato. Uma dúvida, né? Você falou até que a LGPD veio da Europa, né? Isso, a Europa foi a primeira a cuidar da parte de privacidade. Eu até estava assistindo um filme e justamente, acho que a atriz lá do filme, lá, né? A personagem estava no aeroporto e ela comentou alguma coisa e falou, mas isso é contra a lei LGPD? Não falou outro nome lá, mas era LGPD. Na Europa funciona muito bem, assim, nas empresas...
Tem muitas empresas lá que não fazem negócios com empresas que não têm, ou empresas que não estejam preparadas para isso, seja europeia, ou de países que não tenham leis de proteção. Por quê? Porque, diferente do Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que a lei ela é para as empresas que estão no Brasil. Então, todos os dados de pessoas que estão aqui no Brasil, sendo controlados, né, pelas empresas no Brasil, é que elas estão regidas pela lei. Na Europa é diferente. O GDPR, ele fala que qualquer europeu, estando ou não na Europa, ele tem o direito assegurado da proteção e privacidade dos dados pessoais dele. Então é diferente. Então, um europeu que chega aqui no Brasil numa farmácia, eu vou falando o nome não, numa farmácia, e o cara chega lá, passa teu CPF para eu poder ver o descontinho para você. Vão estranhar. Não, você tá falando de CPF. Não, coloca só o seu dedinho aqui, porque aí eu já cadastro você para pegar desconto. Não faça isso. A farmácia estava fazendo isso no comecinho lá, que estava saindo a lei. Aí a menina, eu olhei para a cara da menina, você tá querendo o quê? Eu quero a sua biometria, o seu dedinho aqui. Você não vai ter minha biometria aqui nunca, minha filha. Eu dou meu CPF para você. Meu CPF já tá aí mesmo, né? Eu já sei que já tá aí, meu CPF. Mas você vai querer minha biometria? Não, aí você já tá pedindo demais, minha filha. Porque brasileiro adora um desconto, né? Sim. Daí então ele entrega o desconto. Dá tudo, né? Não, todos os dedos aqui. Olha, mas é uma discussão isso daí. Porque a gente sabe que há um compartilhamento de informações entre a farmácia e as farmacêuticas, né? Então existe uma série de coisas. E as farmacêuticas utilizam todos os seus dados ali para poder fazer estatística de doença que você está tendo, porque ela sabe, né? Mas a partir do remédio. Não pode ter isso, porque não tem pode. que ter consentimento. Tem que ter consentimento, não pode. Não pode, entendeu? E agora? Você vai pagar aí, aquela coisa. Você vai pagar 10% a mais porque... Veja, é muito polêmico, tá? Por isso que eu falo, se você for entrar nessas coisas, você tem que primeiro avaliar. Não, mas Eu sei. A primeira coisa, tem que ter consciência. Eu sei que vai ser compartilhado com a farmacêutica. Pô, esse remédio tá custando R$300. Se eu der o meu CPF, vai sair por R$10? Tá aqui meu CPF, minha senhora. Eu sei, é consciência. Mas o problema é quando você pega as pessoas que não sabem o que é que vai acontecer com o CPF delas ali. Entendeu? Ele não sabe como se proteger de qualquer tipo de tentativa de ataque. Mas eu creio que seja a maioria da população. Claro, a maioria da população. É claro que é. Vou dar um exemplo para vocês o quão perigoso é a questão de informações vazadas, de dados pessoais vazados. Num daqueles cursos que eu fiz, nós fizemos uma exploração para encontrar dados pessoais de uma determinada pessoa, né? Eu fiz em 2 oportunidades, eu acabei fazendo isso daí, e para poder formular um ataque de engenharia social, tá? Então, isso aí é para entender, né? Primeira coisa que a gente faz, quem é a pessoa? Né? Porque você vai pesquisar alguém, então quem é a pessoa? Você tem lá o nome dela e o CPF. 2 dados importantes, tá? E poderia ser até o e-mail. O e-mail também daria para fazer com nome e e-mail, porque aí é para você só relacionar que é a mesma pessoa que você está falando, tá? E que não seja um homônimo, tá bom? Então a primeira coisa é você encontrar essas 2 informações para que elas... Você pode perguntar pro cara, dependendo do tipo de conversa que você tem no telefone, tudo, né? O cara passa o nome completo e o e-mail, por exemplo. Ele não passa o CPF, mas pode passar o e-mail. Essas 2 informações você já vai ter e você já consegue colocar dentro de algumas ferramentas que tem disponível na internet ou até mesmo uma busca no Google, facilmente. Você já começa a ter as seguintes informações. Rede social da pessoa, quais sites ele está incluído, se ele tem algum processo no JUS,
se ele tem alguma página na internet. Você começa numa busca de Google isso daí. Ok, e aí você vai avançando com todas as informações, vai avançando, vai pegando pai, mãe, filho, irmã, todo mundo que está na família, e você tem um monte de informações que você pode muito bem chegar. Ou fazer uma página falsa, do perfil falso da pessoa, que tem muito na internet, ou você pode começar a fazer ameaças para algum parente da pessoa, ou até mesmo a ele, informando que você vai... Aí você pode falar todas as informações. Eu sei onde que você mora em tal lugar, tua mãe tal, tua mãe faz isso, não faz, filhote? Você frequenta tal lugar. Você frequenta, que não sei o que lá, uma série de coisas. Então, esse é o tipo de perigo que você acaba tendo com a exposição de dados pessoais na internet. E é real isso daí. É que nós somos homens, tá? Nós somos homens. Mas isso acontece com a maioria das mulheres. Acontece com a maioria das mulheres, infelizmente. Você vai encontrar casos de divulgação de sites sexuais com fotos de mulheres. Que tiraram uma foto na praia, de biquíni, que tiraram na piscina, que tiraram numa balada, dançando. Eles pegam a foto, colocam no site sexual, de venda sexual, e são utilizados ali para algum tipo de golpe que o cara vai estar utilizando. E aí quando você vê, a tua imagem está lá. Isso acontece muito, muito mesmo. É que a gente acaba não tendo esse tipo de olhar, entendeu? Mas é muito comum isso daí. O tempo tá acabando. Mas Só que, nossa, não, eu quero. Vai. Não, depois que ele fazer. Claro, mas pô. eu preciso fazer uma outra pergunta também. Vamos aqui para isso. É que eu fiquei... Você vê que papo é muito legal. Nossa, Dá pra ficar... Não, é que hoje eu tava vendo o vídeo, né? Tava falando sobre o LGPD. Tá. E em determinado momento também estavam falando sobre inteligência artificial. que você falou. Legal. E teve uma pessoa comentou sobre a ligação dos dois, LGPD com inteligência artificial. Ele até comentou, eu até anotei aqui, que ele falou a seguinte frase, na opinião dele, né? Tem que tomar muito cuidado porque é automatizar o caos. Tá. Muito bem. Me lembra um caso acho que foi uma empresa grande. Foi uma empresa grande do varejo online. O boot dela, né, que é o chatbot, né, dela, tinha uma programação, né, aonde os caras descobriram uma forma de criar um meme dentro do chatbot. Então ele fazia uma pergunta com um nome específico e aí caiu na graça de todo mundo porque o chatbot não sabia mais responder. Na verdade ele respondia com a conotação que era o nome da pessoa de maneira sexual ou difamatória, não sei o que lá. Isso se tornou, durante o dia inteiro, um meme. Tá? O que acontece no chatbot? Né? Ele não é humano. Né? Então, existe da mesma forma que você às vezes está conversando com a tua Alexa, né? A Alexa, de vez em quando, ela dá uma parada assim e fala assim, cara, desculpa, eu não sei o que você está querendo falar com isso. Você força a barra, eu forço a barra com a minha Alexa. Às vezes eu tenho altas conversas com ela e eu forço um pouquinho a barra com ela. Mas você pode fazer até isso no chat GPT mesmo, dependendo da quantidade de perguntas que você vai fazendo, da forma como você vai fazendo, o que acontece? Ele começa a te dar umas respostas meio fechadas, tá? O chatbot de atendimento, ele pode ser bugado dessa forma, tá? Então, o que tem que ter por trás? Tem que ter um monitoramento muito grande por trás para poder perceber se ele está indo por um aprendizado correto. Isso é muito importante numa IA generativa, tá? Porque você está ensinando para ela. Você está ensinando para a IA. Então, de repente, você pode começar a ensinar para ela um monte de bobeiras, um monte de baboseiras. E ela vai começar... E ela vai começar indo naquilo porque ela acha que aquilo lá é a verdade. Entendeu? Então, um programador, ele pode muito bem ser isso. Tem um livro muito importante de uma ex-cientista. Ela é ex-cientista porque ela saiu do Google.
tá? E ela saiu exatamente por conta dessas coisas que estavam acontecendo por trás do desenvolvimento da IA do Google, tá? E ela falava que existia uma tendência a homens brancos programarem a IA para que ela seja, para que ela fosse racista, né? E ela começou a perceber isso nos códigos da IA. Cara, a IA está sendo programada por humanos. Quem são as pessoas? Elas têm uma imparcialidade, elas são parciais em algum tipo de coisa. É por aí que vai a coisa, entendeu? Então, e aí aí tem duas coisas que podem acontecer. É como uma criança, né? Você está ensinando para a criança uma coisa errada. A Terra é plana, você tem que matar todos os passarinhos, né? Não deixe uma árvore em pé, faça isso, faça aquilo. Ela vai ser normal. Para ela vai ser normal no crescimento dela. E aí ela vai crescer. Tem um ponto de ruptura nisso daí. Ela pode perceber que o que ela está fazendo é errado, e aí ela se corrigir. Uma criança pode fazer isso. Ela perceber que ela estava fazendo errado, porque alguém falou isso para ela, e aí na cabeça dela veio toda a luz, né? E ela percebeu que ela estava errada, e ela se corrigir, ou ela continuar seguindo, e aquilo é verdade para ela, absoluta, ela vai envelhecer com aquilo lá, e pronto. Então, existe esse perigo. Essa pesquisadora, essa cientista, ela alertou exatamente a sociedade nessa época por causa desse perigo, porque quem estava programando eram homens, né? Eram pessoas, né? E os homens, os humanos, eles têm tendências. Então, se ele for para uma tendência que não é a correta, aí a IA vai seguindo essas linhas decisórias. Então é muito perigoso isso daí por conta disso. Sendo imparcial, e aí ela aprendendo de acordo com as informações que chegam para elas, não só metade da informação, mas uma informação ao todo, né? Porque é assim que nós crescemos, né? Nós crescemos ouvindo o azul, o vermelho, ouvindo que Roma era de tal jeito, e depois a gente descobre que Roma é de outro, né? Que o Japão era de tal forma, a China era outra. A gente cresceu dessa forma. E como é que nós conseguimos, depois de algum tempo, nos corrigirmos, né? Ou criarmos uma ideia, né? Do que é realmente o mundo à nossa volta? Quando a gente começou a condensar essas informações e a pensar nelas, entender o que era certo, o que é errado. É assim que eu vejo a IA para o futuro. Puxa, legal. Deixa eu fazer a pergunta. Você falou de engenharia social. Legal. E também falou da segurança que estão servidores expostos, isso daí. Só que se a empresa, ela fez toda a capacidade dela colocou firewall, antivírus, toda a tecnologia ela implantou para a segurança. Só que não treinou quem opera. Por isso que eu falo da engenharia social. Vai surgir, ele gastou milhões ou milhares de reais nessa segurança de equipamentos. E negligenciou a parte humana. O que você tem a dizer nisso? Eu tenho tudo a dizer por isso. Ataque hacker não acontece sem que alguém de dentro faça alguma coisa. Bom, é isso. O cara recebe um e-mail, engenharia social. Veio para ele um phishing, né? É um e-mail, né? Falando para o pessoal, é um e-mail que o atacante vai utilizar para poder fisgar a pessoa. Seja na hora que ela clicar ali dentro, aí o cara coloca um software espião na máquina e deixa rolar agora. Agora é comigo aqui. Então, não acontece sem que tenha uma ação de dentro. Essa é a primeira coisa que acontece. Por isso que existe uma necessidade muito grande das empresas desenvolverem treinamentos para conscientização da segurança dentro das empresas. Né? E é um nicho, é uma oportunidade muito legal, né? Para os profissionais poderem dar treinamento, né? Para se vender esse tipo de coisa. Tanto é que no mercado hoje, Brasil,
Tá surgindo muitas empresas com softwares para simulação, softwares para gamificação, para entregar para os funcionários, essas coisas. Então, a primeira coisa, eu tenho que treinar a minha população, né, a minha comunidade, dentro dos meus colaboradores, para que eles entendam onde que aonde que está o perigo. Então, por exemplo, lá na Consuldata, a gente sempre faz treinamentos e artigos, né? Então, por exemplo, usos corretos do WhatsApp. Então, o celular, eu falo em empresas pequenas e médias, tá? Celular é comum de você chegar, levar para casa, é teu, né? E você se conectar, às vezes, no Wi-Fi dentro da tua empresa. É normal isso daí. Numa empresa grande, você já vai ter lá outros mecanismos lá que o pessoal já faz alguns controles, né? Pagando, claro, né? Tendo lá os custos dele. Mas, normalmente, uma empresa pequena, o dono da empresa chega com o celular de casa e vai para lá para dentro. E ele recebe o WhatsApp lá do grupo dele do futebol, né? Então, num daqueles WhatsApp, lá tem um link. Clica aqui, ó, no meu código, não sei o que lá, né? Ó, passa o código para mim, né? Tá, você vai receber um código, manda o código para mim. Então, a gente sempre, lá dentro, nós criamos artigos voltados para segurança da informação. Ó, dica número 1, faça isso com o teu celular, não faça isso, não clique aqui, não faça não sei o que lá. Treinamento de conscientização, né? Eu faço bastante treinamento de conscientização para as empresas, onde eu falo um pouquinho sobre LGPD, sobre segurança, sobre dicas, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? A gente vai escutando as pessoas falar também. Então, é importante a gente sempre estar conversando e falando sobre segurança da informação. Criar essa cultura de segurança da informação dentro da empresa. Porque é normal uma empresa ser atacada por um descuido do colaborador. Eu vou colocar que seja um descuido na maioria das vezes, porque pode ser proposital. Seja porque a pessoa ela foi encontrada por um desses grupos terroristas e ofereceu para ela dinheiro. E o cara tá liso, tô precisando de dinheiro, vai ser aqui. O que eu tenho que fazer? Só coloca esse pendrive na tua máquina, fica tranquilo. Ou porque ela tá desgostosa da vida, né? O patrão dela lá foi lá e falou um monte de horrores. Ela tem um pouquinho de conhecimento e taca lá um pendrive ou faz alguma coisa lá que apaga lá o servidor, não sei o que lá. Não deixa de ser um ataque, né? Então, a maioria desses ataques sempre vai acontecer dentro. Mas é importante que você faça o quê? A conscientização, treinamento de conscientização, e que você tenha as tuas proteções internas. Backup, antivírus, controle de acesso, o que o usuário pode acessar ou não. Isso em qualquer empresa, pequena ou grande, você sabe se aquele usuário pode acessar uma folha de financeiro ou não. Tá? Então, são pequenas coisinhas, né? Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, faça o básico, bem feito. Você não gasta nada e vai proteger a tua empresa. Perfeito. Certo. Cara, muito obrigado pela... Legal. Pela aula, né? Não foi só um bate-papo aqui. Obrigado foi uma mesmo. aula, Que nossa, bom. a gente Incrível. aprendeu bastante. Vou aparecer mais vezes aqui, poxa. A gente vai ter muito assunto aí. Eu queria falar muito mais aqui, porque agora chegou ao final, tá? Mas muito obrigado. Você tem Instagram? Tem Instagram, LinkedIn? tem Não. Vai ser colocado. vai ser colocado. Pode falar, mas aí a gente vai colocar. Isso, vai colocar. Vai tudo com o meu nome, né? Olderi, né? no LinkedIn, né? Então, no Instagram também. Então, consegue me achar fácil na internet. Eu tenho um canal no YouTube também, que aí eu faço um trabalho de compartilhamento de informações, né? Para estudantes, empresários, profissionais, pessoas que querem mudar de carreira também, né? Então, também eu tenho um canal voltado exatamente para esse público, que eu acho muito importante, né? A pessoa pessoal de TI, né? Da área de tecnologia, compartilhar. Eu gosto muito de compartilhar, porque é compartilhando que a gente aprende, porque a gente aprende ensinando isso daí. Porque cada vez mais que você ensina, mas... Então, qual que é o seu canal do YouTube? É o Olderi também. Olderi também? Isso. Tá. Também coloca no Google Olderi. Já acha tudo, já acha. Já você, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Falou, gente.